Olá, tudo bem? Meu nome é Alisson Lima, eu sou pastor, sou analista de sistemas, sou bacharel em teologia, tenho uma pós-graduação em neuroeducação e sou Master Coach. Então você está dizendo que você é um pastor coach? Não, eu sou pastor e coach. Assim como tem pastor e psicólogo, assim como tem pastor e empresário, que eu também sou, assim como tem pastor e mecânico, enfim. O pastor ele pode ter variadas profissões, assim como coach é uma delas. E você simplesmente julgar alguém e falar que não tem como ser pastor e coach, porque o pastor coach é aquele que prega e tudo vai dar certo. Não, meu propósito aqui hoje não é isso, nem para começar a conversa, mas é só para deixar claro quem eu sou. Então eu fiz algumas anotações aqui sobre essa situação do coronavírus. Por quê? Porque muitas pessoas têm me enviado vídeos, têm me procurado, enviado mensagens para que eu tenha um posicionamento frente à igreja que eu sou titular hoje, que eu sou o pastor presidente hoje em Lagoa Santa, Minas Gerais. Então eu fiz algumas anotações para eu não me perder, para que esse vídeo seja bem objetivo e que ele possa ser compartilhado, ok? Então, eu pesquisei, eu como analista, eu entrei no site da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, World Health Organization, e eu olhei os dados, todos os dias, são atualizados os dados de pessoas infectadas, de pessoas de mortes, e daqueles que ainda estão com o vírus em seus corpos, Então, olha só, se você não sabe, a população mundial hoje, a população da Terra hoje é 7 bilhões,53, tá certo? Então, 7 bilhões,53. Desses 7 bilhões de pessoas que tem no mundo hoje, até esse momento, 225.438 pessoas foram infectadas pelo coronavírus, ok? Dessas 225 mil pessoas, 9.277 pessoas vieram a falecer. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, você pode fazer a conta aí se você quiser, que 0,001% da porcentagem da população mundial veio a falecer. 0,0001 vieram a falecer da população mundial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse dado ele é alarmante, sim ou não? Talvez você está pensando assim, esse cara é um irresponsável, esse é um pastor irresponsável, um jovem pastor louco, mas eu te pergunto, 0,0001% da população veio a falecer. E aí, hoje, você está dizendo assim, mas os dados estão crescendo porque começou lá na China. Ok, verdade, mas lá na China ela já estabilizou. Lá na China, agora aquele gráfico que talvez você viu na televisão, viu na internet, nas publicações, aquele gráfico que estava assim, agora ele está assim, estabilizou o número de casos. E lá as pessoas já se fala até na cura, no desenvolvimento da cura. Então, olha só, no mundo temos 7,53 bilhões de pessoas. Na China, só na China, temos 1,394 bilhões de pessoas, tá? Ou seja, olha só, eu vou ler aqui para você não ver que eu estou mentindo. Ou seja, desses 1,394 bilhões de pessoas, 80.928 pessoas lá na China foram infectadas pelo vírus. E dessas 80 mil pessoas, 3.245 mortes. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que do total da população da China, 0,0002% da população da China vieram
a falecer, tá certo? E um outro dado também muito importante ser lembrado é que 4% das pessoas que são infectadas, elas vêm a falecer também, né? Então, eu te pergunto novamente, isso é um dado alarmante? Será que é para tudo isso, né, que está acontecendo aí, que as pessoas estão determinando, né? Olha só, um fato muito importante que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela constatou, né, esses dados que eu dei até agora, eles são dados reais, não são estimativas, são dados reais, fatos, né? Então, a China, se você não sabe, ela é a maior produtora e consumidora de tabaco, ou seja, na China tem o maior número de fumantes do planeta Terra. Pra você ter uma ideia, mais de 300 milhões de pessoas na China fumam. Isso é a população dos Estados Unidos. Então lá na China, a população dos Estados Unidos, como se tivesse os Estados Unidos dentro da China, são de pessoas que fumam. E aí, se você não sabia, o coronavírus ele se desenvolve mais, né? Ele leva a pessoa a falecer, ele potencializa nas pessoas que têm problemas respiratórios, né? E o que o cigarro faz? O que o fumo faz? Ele faz a pessoa ter o seu pulmão comprometido. Então, quando essa pessoa ela é infectada pelo vírus, ele tem um desenvolvimento muito maior. Por quê? Porque hoje, das pessoas que estão infectadas hoje aqui no mundo, né, hoje tem, nós tivemos aí 225 milhões de pessoas, né, 225 mil pessoas infectadas, né, dos que estão ativos hoje, que é bem menos, que é em torno de 130 mil pessoas, apenas 5% dessas pessoas estão com casos graves. Os outros 95% estão com uma gripe normal. Por quê? Porque a doença ela não se desenvolve em crianças, né? Foi feito aí um registro, apenas um registro de uma criança que veio a falecer dentre essas 225 mil já infectadas no mundo, e foi lá na China. Então, essa criança que provavelmente ela vive entre fumantes, que potencializou-se o coronavírus, ela muito provavelmente ela teve esse fator, né, que aconteceu, que agravou e veio levar à sua morte. O outro país que está sofrendo muito com o coronavírus é a Itália. E um outro dado importante que você precisa saber é que a Itália, porque as pessoas estão falando assim, jovens não pegam, né? Jovens não vêm a falecer. Aí agora começou a falar que jovens vêm a falecer. Só que lá na Itália, onde é o lugar que está tendo esse boom também do coronavírus, lá na Itália é o país na Europa que tem mais jovens fumantes. Ou seja, você está negligenciando, não. Eu estou te falando um dado, pesquisa científica, pesquisa real. Você pode jogar na internet aí, né? Então a Itália é o país com mais jovens fumantes. Agora, por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse no início, eu sou pastor titular, presidente de uma igreja, Missão Bartimeu, em Lagoa Santa. Agora, no dia 11 de abril de 2020, nós vamos estar fazendo um ano de igreja. E eu, sinceramente, eu não tenho uma palavra de Deus para fechar a igreja. Eu tenho a palavra de Deus para abri-la. Então, eu não posso tomar uma decisão baseado em determinações governamentais. Eu estou sendo rebelde? Não, porque o governo apenas deu uma recomendação para igrejas e esses lugares que são particulares, porém são abertos ao público, né? O que o governo fez, ele determinou locais públicos do governo. Agora, a igreja não. A igreja ele apenas deu uma recomendação.
Então, outros fatos importantes é que idosos com mais de 60 anos, esses estão sendo atingidos, né? Estão vindo a falecer, né? De 60 anos, sendo que a maioria deles, dos 60 anos, tem mais de 80 anos de idade. Então, se você tem um problema cardíaco, se você tem um problema respiratório, se você tem diabetes, né? Eu digo para você, fique em casa, né, para que você não coloque a culpa na igreja, porque lá na Missão Bartimeu nós vamos permanecer com a programação normal, né? A igreja vai estar aberta, nós temos cultos às quintas-feiras, 20 horas, domingo às 10 horas da manhã e às 18h30. Nós vamos permanecer com a programação normal. Por quê? Porque quem não quer ir tem a opção de não ir. Essa foi a palavra que veio no meu coração. Tá? Quem não quer ir é só não ir. E agora, quem quer ir? Né? E quem não está olhando para o coronavírus como um problema alarmante, ela tem a opção de ir, se a igreja estiver fechada? Agora a Bíblia diz o seguinte, Jesus disse, né? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, a Missão Bartimeu, né, ela vai permanecer aberta, nós vamos ter um culto com um tempo reduzido, vai ser no máximo 1 hora, mas nós vamos estar lá, eu vou estar lá. Se você não quiser ir, tudo bem, eu respeito a sua vontade, mas respeita também a vontade de quem quer ir. Não seja um julgador chamando as pessoas de irresponsáveis, chamando as pessoas de negligentes, né, de rebeldes, porque eu creio realmente que a Bíblia diz que toda autoridade ela foi instituída por Deus, né? Mas a Bíblia também diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, até o momento é uma recomendação. Se um dia sair um decreto falando assim, nada, inclusive igreja, não pode ser aberta, aí é outro papo. Mas mesmo assim, hoje eu me peguei naquela passagem de Daniel, onde eles tentaram buscar algo em Daniel para que o impedissem de buscar a Deus. E sabe o que Daniel fazia? Ele orava. Ele orava 3 vezes ao dia no mesmo lugar. Sabe, ele era ali aquela pessoa faca na caveira com o seu compromisso com Deus. Sabe, ele era um cara determinado. Sabe, ele sabia quem ele era em Deus, o que ele queria, onde que ele queria chegar. E aí, Deus honrou a Daniel. Então as pessoas elas vão tentar fazer você parar. E naquela época saiu um decreto, mas Daniel sabia, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Jesus, como eu já disse, eu quero frisar novamente, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então se você quer buscar a Deus, nós vamos estar lá na Missão Bartimeu, Avenida Prefeito João Dai, 1550, no bairro Lund Sé, em Lagoa Santa. Teremos o culto online também pelo YouTube, como é normal nosso, né? www.missãobartimeu.com.br/TV. Se você quiser enviar sua oferta pela internet, você também o pode. Eu vou estar colocando no site hoje as contas da igreja, está no Instagram, @Missão Bartimeu. Eu vou colocar hoje no site da igreja as contas para você fazer um depósito. Nós temos a conta no Itaú, temos a conta na Caixa, porque uma coisa as pessoas gostam de criticar. Agora você fala assim, você está preocupado com as entradas. Tem gente aí metendo pau nos pastores, falando que eles estão preocupados com as entradas. Agora eu vou te falar o seguinte, eu não tenho salário na igreja, eu tenho meu trabalho, eu sou empresário, tenho meu próprio CNPJ, onde eu faço as minhas coisas, não tenho salário nenhum na igreja, nenhum. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós somos os maiores ofertantes da igreja onde nós estamos hoje. Então, olha, se for preciso, eu coloco meu carro na roda. Eu sou amigo, o proprietário do lugar onde nós estamos, onde nós alugamos, ele é meu amigo, fala assim, olha César, tá aqui o meu carro, eu tenho mais 1 ano de aluguel, eu já pago.
Então eu não estou preocupado com a entrada, eu estou preocupado em obedecer a Deus, porque Deus, Ele me disse há alguns anos atrás, eu vou te plantar em Lagoa Santa e lá eu farei uma grande obra na sua vida. Então Deus me enviou para Lagoa Santa para quê? Para abrir uma igreja, para começar um trabalho. Eu comecei do zero. Eu comecei um trabalho do zero, 100 pessoas, várias pessoas me procuraram, querendo dar estratégias. Antes de abrir, falaram assim, você tem que começar com um grupo de pessoas 4 meses antes. Foi assim que eu fiz. Agora não, eu comecei do zero. Do zero. Teve culto lá que estava eu, a Isabela, minha esposa, minha filha, só nós 3. Então, e Deus, Jesus e o Espírito Santo. E Deus foi fazendo a obra, graças a Deus, desde o primeiro dia, Deus tem sido fiel a nós e Ele vai continuar sendo. Agora, eu não tenho uma palavra de Deus para fechar, eu tenho a palavra dos homens. Né? Eu sei, eu respeito os médicos, eu creio na medicina, né? Mas tem um vídeo aí de um médico, um galáctico, né? Um médico aí, um vídeo muito legal, muitos dizendo assim, é o melhor vídeo que eu já vi. E é o primeiro lugar que ele fala para não ir é na igreja. Agora eu te pergunto, e aí, eles estão falando o seguinte, que é de 2 a 3, 4 meses você ficando em casa, sem frequentar lugares, né, evitando aglomeração. Eu te pergunto, e se Satanás, ele descobrir essa munição? Pensa só, hein? Se isso aí foi coisa do homem, igual tem gente falando aí que a China inventou o coronavírus, para quê? Para quebrar as bolsas no mundo inteiro, né? Para quebrar os Estados Unidos, quebrar os países, porque eles cheios de dinheiro no bolso poder ir lá e comprar as empresas de todo mundo e ficar milionário. Por quê? Coincidentemente ou não, eu não estou alegando isso, coincidentemente ou não, a China acabou de anunciar que o caso lá foi estabilizado e que eles têm a cura, desenvolveram a cura do coronavírus. Agora que está todo mundo desesperado, a China anunciou isso aí. Então, eu não vou entrar nesse mérito da questão, mas nós temos que continuar, porque senão o diabo, se isso foi coisa do homem ou não, como eu disse, o diabo descobrir que ele tem essa munição, ele vai lançar outra daqui 3 meses. E depois de 3 meses ele vai lançar outra. E ele vai lançar outra. E aí nós vamos deixar de viver o que a Bíblia diz sobre a igreja. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, né? Isso é muito importante, você estar na igreja. A igreja é a instituição de Deus. Não foi o homem que inventou a igreja, não foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo. Então, eu digo, olha, eu sou totalmente contra a religiosidade, mas Jesus ia na sinagoga. Jesus era um bom judeu. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então hoje eu sei que igrejas são pessoas, mas a igreja física, o templo, ainda é o lugar chamado de casa de oração. Então, eu quero dizer para você, eu estarei lá, na Bartimeu, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aos domingos às 10 e às 18h30. E se você quiser estar comigo, participar dessa adoração, eu estou dizendo para os pastores que estão comigo lá, caminhando comigo nessa obra, nessa empreitada, para a liderança, todo mundo fica à vontade de não ir, não vou julgar ninguém. Mas uma coisa é fato, se esse vírus é um teste ou não de Deus, né, Deus, ele está olhando para nós. E se vier tempos de perseguição, que eu não creio nisso, isso é uma opinião minha, porque eu realmente acredito que a igreja de Jesus, ela não passará por perseguição, né? Jesus vai vir, vai buscar a sua igreja e vai levá-la, né? E aqueles que permanecerem passarão por 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Isso é uma opinião minha, né? Existe base bíblica para todas as vertentes, mas você que acha que os pastores estão sendo imprudentes, né, de abrir as suas igrejas, até mesmo porque a igreja não são nossas, né? A igreja não é minha, eu apenas estou lá, né? Deus me confiou o cajado para estar diante dessas pessoas. Você tem a opção de não ir, é só você ficar em casa, né? E participar do culto online, e seja ofertante,
Seja dizimista. Você que está metendo o pau, você que está criticando um tanto de gente aí, ó, né? Vamos ver se você vai permanecer fiel a Deus ou se você precisa de uma musiquinha de fundo para te emocionar para ir ao altar. Você que está chamando pastor aí de olho grande, preocupado com oferta, né? Porque graças a Deus, Deus me deu uma condição hoje que eu posso colocar meu carro na roda. Mas e o pastor que não pode? E o pastor que não tem essa condição? Então, olha, para de julgar as pessoas. Deixa esse papel pro diabo. Porque nem Jesus, hein? Nem Jesus julgou ninguém. Então, permanecer não é rebeldia. Abrir a igreja não é rebeldia. Abrir a igreja é estar amparado pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz... E olha só, eu estou lendo aqui para eu não me perder. O vídeo já está bem longo, né? A Bíblia diz em Mateus 16, 18, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E o diabo, ele não vai descobrir que ele tem essa munição contra nós. Nós vamos permanecer, a igreja sim será um lugar chamado casa de oração, onde nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar. Claro, nós vamos evitar muitas coisas, o contato físico, né? Nós vamos, lá já tem borrifador de álcool, já tem aquela saboneteira que eu coloquei álcool em gel, né? A nossa igreja, ela tem uma fachada toda de vidro, então vou abrir todas as janelas, os ventiladores, ela tem ar-condicionado, tem ventilador também, então nós vamos ligar os ventiladores para que o ar possa circular. O culto vai ser reduzido em 1 hora, mas uma coisa é fato, a igreja não vai fechar as portas e Satanás, ele não vai descobrir que ele tem essa arma contra nós. Ele vai ter que inventar outra coisa, mas nós vamos permanecer assim como Daniel, recebeu um decreto, era proibido, a vida dele estava em risco, mas ele permaneceu e falou assim, eu vou fazer o que Deus propôs no meu coração. Então fica aqui a minha palavra, Alisson Lima, Missão Bartimeu, e se você quiser estar comigo, vai ser uma bênção. Vamos adorar a Deus juntos e buscar a presença de Deus. E clamar, por que não, né? Nós vamos clamar a Deus contra essa doença, contra outras que virão. E se você tiver a curiosidade, você pode entrar aí na World Health Organization e você verá esses dados estatísticos que são muito reais. Não é estimativa, é realmente um fato, né? Então, se você tem a saúde debilitada, realmente fique em casa, não brinque com isso, você que é um idoso. Agora, você que é um jovem, você que está com a saúde 100%, você que está bem, não deixe de buscar a Deus, né? Não deixe de buscar o Senhor. Não se esqueça de Deus nesses dias, né? A igreja de Deus é a igreja que ora, que busca, que clama, independente da situação. Então, Deus abençoe. Estamos juntos. Missão Bartimeu. Alisson Lima.